Você já se pegou falando com o vento, desejando ouvir de volta um amém? Já sentiu suas palavras subindo em súplica e caindo no vazio, como se estivessem presas numa parede invisível? Imagine-se em um vasto e silencioso deserto, o Basinoi, sol escaldante acima, a areia estendendo-se até onde a vista alcança, e nenhum som, nenhum sinal de vida, nenhum eco das suas próprias pegadas. É ali, nesse espaço quase sufocante, que muitas vezes nos encontramos quando as nossas orações parecem não alcançar Deus. É como estar trancado num quarto escuro, batendo as mãos contra a porta, numa esperança quase desesperada de que alguém do outro lado ouça o seu clamor. Mas ao invés de respostas, só o eco da sua própria voz retorna, pronunciando de forma cruel o que todos temem, que não houve resposta alguma. E, no entanto, é exatamente nesse silêncio ensurdecedor que Deus escolhe trabalhar nos bastidores da nossa história. Hoje convido você a enxergar a quietude não como ausência, mas como um palco secreto onde o Criador orquestra transformações invisíveis. Pense em uma ampulheta. Cada grão de areia cai sem fazer barulho, mas o conjunto forma o desenho do tempo, regulando cada segundo de forma precisa. Assim é o silêncio de Deus, inesperado e sutil, mas absolutamente intencional. Seja você alguém que espera há dias, meses ou anos por um milagre, um propósito ou uma simples palavra de conforto, saiba que o barulho da correnteza não é sempre sinal de progresso. Algumas das maiores transformações do seu coração acontecem quando tudo está em calma. O detalhe que você não vê agora pode estar sendo lapidado sob a superfície do que parece estagnado. Prepare seu coração para mergulhar comigo nesta jornada de descoberta. Vamos entender como no Aquietai-vos de Salmos 46, Deus nos convida a desacelerar, a cessar a ansiedade e a confiar na ação silenciosa que opera muito além da nossa percepção. Antes de qualquer conclusão precipitada, reserve este momento para abrir sua mente e seus sentidos espirituais. A resposta que você tanto busca pode estar chegando bem no compasso tranquilo desse silêncio divino. Pronto para ouvir, não com os ouvidos do corpo, mas com o silêncio da alma? Então siga comigo, pois nos próximos minutos vamos desvendar juntos por que o silêncio de Deus também é resposta, e como esse espaço reservado entre o clamor e o socorro é, na verdade, o berço onde a sua fé se fortalece. Hoje vamos falar sobre um sentimento que aflige o coração de muitos: a impressão de que nossas orações ecoam num vazio, sem alcançar os ouvidos de Deus. Talvez você esteja passando por um momento de grande angústia ou uma fase de espera que parece não ter fim. Quem nunca se sentiu assim? Seja aguardando uma cura, uma mudança de circunstâncias, uma reconciliação ou simplesmente buscando direção para a própria vida, o silêncio divino pode parecer um obstáculo intransponível. Quero que você entenda desde já que não está sozinho nessa experiência. A Bíblia mostra personagens que viveram situações semelhantes. Abraão aguardando as promessas, Jó sofrendo sem respostas imediatas, os discípulos na tempestade, clamando sem ouvir de imediato a voz de Jesus. Todos eles aprenderam da maneira mais desafiadora que o silêncio de Deus não significa desinteresse ou ausência de cuidado, mas faz parte de um processo amoroso de transformação interior e revelação de um propósito maior. Neste vídeo, vamos explorar juntos esse mistério do silenciar divino. Mostrarei como, em vez de ser um obstáculo, esse período de quietude pode ser exatamente o terreno fértil onde a nossa fé se fortalece. Vamos refletir sobre o convite de Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E descobrir como podemos aplicar na prática esse chamado à tranquilidade, diante de uma agenda divina, que muitas vezes foge do nosso controle humano. Você verá que existe um padrão de sabedoria antiga que relaciona o silêncio a momentos de preparação e amadurecimento. A poda que torna a videira mais produtiva, o fogo que purifica o ouro, o deserto que ensina lições de dependência radical. Cada uma dessas metáforas bíblicas aponta para uma mesma verdade. Deus, no silêncio, opera processos internos em nós que jamais seriam alcançados nas tempestades ruidosas da vida.
Ao longo dos próximos tópicos, guiarei você por 5 perguntas-chave. 1. O que significa, de fato, aquietar-se na presença de Deus? 2. Por que a espera silenciosa pode ser mais eficaz que orações repetitivas e impacientes? 3. Como reconhecer os sinais de que Deus está agindo nos bastidores do nosso destino? 4. Quais práticas espirituais nos ajudam a manter a fé e a esperança durante o silêncio? 5. Como transformar esse espaço de aparente vazio em uma oportunidade de crescimento e intimidade com o Senhor? Prepare seu coração para uma reflexão profunda e prática. Reúna sua Bíblia, abra seu coração em oração sincera e permita que o Espírito Santo conduza seus pensamentos. Afinal, a verdadeira transformação nasce quando silenciamos o ego e damos espaço para a voz de Deus, ainda que ela chegue de forma sutil, quase imperceptível. Se você está pronto para mergulhar nessa jornada de entendimento e fortalecimento espiritual, continue assistindo. O que parecia ausência pode ser, na verdade, a mais poderosa manifestação do amor divino em ação. Chegamos ao coração desta mensagem, ao versículo que vai iluminar o tema do silêncio de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, 10. Este breve comando, extraído do livro dos Salmos, constitui um dos mais poderosos convites à quietude e à confiança. No original hebraico, o termo traduzido por aquietai-vos carrega a ideia de cessar as lutas internas, de parar de remar contra as próprias ansiedades e de descansar na soberania de Deus. Contexto literário e histórico. O Salmo 46 está inserido em um conjunto de hinos de louvor atribuído a Davi ou a um de seus discípulos. Ele celebra a certeza de que, mesmo em meio a terremotos, guerras, nações em tumulto e cidades em ruínas, Deus permanece um refúgio imutável. Os primeiros versos enfatizam: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46, 1. Diante de ameaças externas avassaladoras, o salmista não nos orienta a lutar, antes a parar e reconhecer quem de fato está no comando. A estrutura do versículo 1. Aquietai-vos, um imperativo de retirada interna, de cessação de todo clamor ansioso. 2. E sabei, um chamado à percepção ativa, a experimentar concretamente o poder e a presença divinos. 3. Que eu sou Deus. A revelação central. O eu sou que transcende circunstâncias e estabelece ordem no caos. Pausa reflexiva. Faça agora uma pausa de 8 a 10 segundos. Feche os olhos, respire fundo e deixe este convite ressoar em seu interior. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Significado prático. Imediato. Ao declarar "Eu sou Deus", o Senhor lhe assegura que é Ele quem governa o tempo, as nações e o coração humano. Esse reconhecimento quebra as correntes da ansiedade e abre espaço para uma paz que não depende de circunstâncias externas. Conexão com o tema. Este versículo confronta diretamente a sensação de não ser ouvido que decorre do silêncio divino. Quando nossas orações parecem não ser respondidas, podemos parar de tentar forçar uma resposta e, em vez disso, admitir: eu não tenho controle, mas Deus tem. Só então nossa fé se alinha ao tempo dele e passamos a viver no compasso da sabedoria eterna, não no frenesi dos nossos desejos. Com este alicerce bíblico firme, seguimos adiante para desvendar, nos próximos tópicos, como interpretar profundamente este versículo e aplicá-lo no dia a dia, de maneira a transformar nossa percepção do silêncio em um verdadeiro canal de comunhão com o Criador. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essas palavras, embora concisas, carregam em si um universo de significado. Para compreendê-las em profundidade, precisamos considerar tanto o sentido do mandamento aquietai-vos, quanto a revelação contida em que eu sou Deus. 1. Aquietai-vos. No hebraico original, o termo usado é rafá, que transmite a ideia de afrouxar,
relaxar ou desistir de algo. Aqui, Deus nos convida a afrouxar o aperto de nosso próprio controle e ansiedade. Pense em suas mãos fechadas. Quanto mais você aperta, menos consegue segurar. Às vezes, a melhor forma de segurar algo, ou de confiar em algo, é soltar. Quando o salmista diz, aquietai-vos, trata-se de um chamamento à rendição ativa. Parar de lutar contra o tempo de Deus e descansar na certeza de que há alguém maior trabalhando por nós. Pois sabei que eu sou Deus. O verbo saber não se resume a um conhecimento intelectual. É um saber experiencial, interior e transformador. Não basta repetir que Deus é Deus. Precisamos reconhecer sua presença em cada batida do coração, em cada sopro de ar e em cada circunstância, mesmo na espera silenciosa. Saber aqui significa cultivar uma percepção sensível da sua soberania, experimentando no âmago da alma a paz que vem do seu governo perfeito. 3. A ligação entre as duas partes. Ao combinar o imperativo de aquietar-se com o convite a saber, o versículo estabelece um ciclo virtuoso. Quanto mais nos aquietamos, mais espaço criamos para que a consciência de Deus preencha nossa mente. E quanto mais entendemos e sentimos quem Ele é, mais natural se torna permanecer tranquilos em meio às tribulações. Esse ciclo se traduz em liberdade interior, libertação da angústia que paralisa e da ansiedade que corrói. Contexto prático. Imagine alguém ansioso por um diagnóstico médico, vivendo dias de insônia e pensamentos catastróficos. A instrução divina não é pare de ter medo, algo impossível de controlar apenas pela força de vontade, mas aqueça a sua confiança. Ao aquietar-se, essa pessoa pode transferir seu peso para Deus, entregando-lhe o resultado e permitindo que a paz, fruto do saber de sua soberania, ilumine sua alma, ainda que o diagnóstico tarde a chegar. 5. Dimensão espiritual e emocional. No nível espiritual, o aquietar-se abre espaço para a oração contemplativa, na qual não clamamos palavras, mas descansamos na presença. Em termos emocionais, essa pausa ativa desfaz padrões de pensamento destrutivos. Em vez de ruminar sobre o e se, adotamos uma postura de esperança tranquila. Assim, o silêncio deixa de oprimir e passa a ser um convite à cura interior. 6. Aplicação comunitária. Esse versículo também pode se aplicar à comunidade de fé. Em congregações marcadas pelo frenesi de programas e eventos, a chamada a aquietar-se lembra que, antes de produzir muitos frutos, o solo precisa descansar, ser nutrido e arado pelo Espírito. Saber que eu sou Deus fortalece a unidade, pois todos reconhecem a mesma fonte de vida e direção. Em resumo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus é um convite duplo: soltar o aperto da ansiedade humana e cultivar a experiência viva da presença divina. É o ponto de partida para uma fé que não se baseia em sinais visíveis, mas em uma certeza inabalável de que, mesmo no silêncio, Deus opera em favor daqueles que confiam nele. Como esse versículo ecoa em nosso cotidiano? Vamos trazer o aquietai-vos e sabei para situações que todos nós enfrentamos. 1. A espera por um emprego ou promoção. Você já enviou o currículo, fez entrevistas, refez o currículo, e ainda assim, o silêncio das empresas permanece ensurdecedor. Cada e-mail não respondido pode se tornar um peso no seu peito. No entanto, ao invés de remocionar-se em preocupações, e se eu nunca mais conseguir um emprego à altura, o aquietai-vos convida você a soltar essa ansiedade. Enquanto isso, o sabei que eu sou Deus lembra que é Ele quem abre portas, muitas vezes aquelas que você nem pensava existir. 2. O anseio por cura física. Quando uma enfermidade insiste em se prolongar, as noites sem dormir e as expectativas frustradas podem gerar desânimo profundo. Médicos, exames e tratamentos são necessários, mas o silêncio de uma melhora imediata nos desafia a confiar em um médico maior.
Aquietar-se não significa desistir de lutar pela saúde. Significa entregar cada passo, cada resultado, no colo do Senhor, descansando na convicção de que Ele cuida de cada detalhe do seu corpo. 3. A dor de uma relação abalada. Em conflitos familiares ou conjugais, muitas vezes esperamos do outro uma palavra de reconciliação, um gesto de amor, ou um pedido de desculpas que não vem. O silêncio do outro dói tanto quanto a nossa própria insegurança. Aqui, aquietai-vos sugere pausar as investidas desesperadas, aquela insistência em tentar consertar a qualquer custo. E sabei que eu sou Deus, nos lembra que Ele ministra corações e restabelece relacionamentos quando confiamos o processo a Ele, sem pressionar ou controlar o tempo do outro. 4. O desânimo espiritual. Há fases em que a leitura bíblica fica seca, as orações parecem vazias e a sensação de proximidade com Deus desaparece. Em vez de forçar a devocional, o aquietar-se permite reconhecer que o Espírito Santo está agindo mesmo quando nossa alma se sente fria. Saber que Ele é Deus faz renascer a confiança de que uma palavra fugaz de conforto vem no momento certo, restaurando o calor espiritual sem pressa. 5. Os desafios financeiros. Boletos acumulados, orçamento apertado, contas no vermelho. A ansiedade financeira nos empurra para o desespero, levando-nos a decisões impulsivas. Aquietar-se não é negligenciar as finanças, mas trabalhar com sabedoria e, ao mesmo tempo, depositar cada preocupação no cuidado do Pai. Reconhecer a soberania de Deus nesse campo traz criatividade para encontrar soluções que ultrapassam nossa lógica limitada. Exemplo prático. Suponha que você esteja num período de desemprego. Em vez de cair na ansiedade que causa noites mal dormidas e atitudes precipitadas, aceitar a primeira oferta sem critério. Procure aquietar seu espírito por meio de rotinas saudáveis, oração silenciosa, leitura de salmos e journaling das bênçãos diárias. Assim, você sabe que Deus não esquece de você. Mantendo esse equilíbrio, sua mente se abre a estratégias novas, networking, capacitação online, voluntariado que gera novas conexões, e você passa a enxergar janelas que antes estavam ocultas. Em todas essas situações perceberá que o versículo não quer nos levar à resignação passiva, mas a uma resiliência ativa. Descansar em Deus enquanto damos o nosso melhor, confiando que Ele completa o que nos falta, de forma sábia e no momento certo. No silêncio divino não há vazio. Há um ateliê onde Deus molda nossa alma com as ferramentas mais sábias. A natureza e a Escritura nos oferecem ao menos 4 metáforas poderosas que revelam essa sabedoria do processo. 1. A videira e a poda. João 15, 1-2. O agricultor não corta a videira para destruí-la, mas para que produza mais frutos. Os ramos secos, improdutivos, ou que crescem em excesso, são aparados. Assim, no deserto do silêncio, Deus retira o que impede nosso crescimento espiritual. Hábitos, amarras emocionais ou dependências que atrofiaram nosso relacionamento com Ele. Embora a poda doa, o resultado é um arbusto mais forte, saudável e capaz de frutificar abundantemente. 2. O ouro e o forno. Provérbios 17, 3. O fogo prova o ouro, e o Senhor prova o coração. O processo de refino gera calor intenso e potencialmente doloroso. Assim como o oleiro aquece o barro antes de moldá-lo, Deus usa provações silenciosas para purificar nossas motivações e intenções. Quando a pressão interna cresce, seja pela demora de uma resposta ou pela aparente inação, é sinal de que Ele está removendo impurezas, deixando apenas o ouro genuíno da fé. 3. O ferreiro e o martelo. Isaías 48:10. Eu te provei sim, e te fundi como a prata deveria ser fundida. O ferreiro golpeia a peça no cadinho, até que ela adquira a forma desejada. Deus, no silêncio, não hesita em usar marteladas de circunstâncias inesperadas para aproximar-nos de seu projeto original.
Cada impacto pode doer, mas sem esses choques, não alcançaríamos a versão de nós mesmos para a qual fomos criados. O deserto e a fonte oculta. Isaías 35, 1, 2. O deserto parece árido, estéril e sem vida, até que as águas subterrâneas rompem a superfície, transformando a paisagem e trazendo florescimento. Nosso coração, no aparente deserto do silêncio, esconde nascentes invisíveis de maturidade, paciência e intimidade com Deus. Quando o momento certo chega, uma nova fonte de esperança jorra, surpreendendo-nos com a fertilidade que brotou na aridez. Aplicação das metáforas. Ao enfrentar uma provação demorada, pergunte-se: onde Deus está me podando para que eu dê mais fruto? Quando algo ferve na alma, angústia, medo, ansiedade, lembre-se do processo de refino. Essas chamas são projetadas para remover o supérfluo e acentuar o essencial. Se você sentir repetidos golpes de frustração, veja-os como marteladas do ferreiro, ajustando seu caráter à semelhança de Cristo. E sempre que o ambiente parecer estéril, busque a revelação de Deus sobre as fontes escondidas de graça que já trabalham sob a superfície. Conclusão do bloco. A sabedoria do processo bíblico nos ensina a não temer o silêncio, mas a abraçá-lo como espaço formativo. Cada etapa, poda, refino, marteladas e deserto, faz parte de um único propósito: moldar-nos à imagem do Filho, para que possamos frutificar trazendo glória ao Pai. Descanse nessa certeza. Nas oficinas ocultas do coração, Deus jamais perde o controle. Continuemos, pois, a confiar nele e a contemplar a beleza que surge quando permitimos que o oleiro conduza seu trabalho em silêncio. Mesmo quando tudo parece calmo por fora, há indícios sutis de que o oleiro divino está moldando sua vida. Fique atento a estes sinais. 1. Aumento da sensibilidade espiritual. Você passa a perceber com mais clareza pequenas sincronicidades. Um versículo que salta aos olhos no momento exato, um conselho inesperado de um amigo ou uma canção que toca profundamente sua alma. Essas coincidências são, na verdade, provocações do Espírito para lembrá-lo de que não está sozinho e que Deus conhece cada detalhe do seu dia a dia. 2. Desejos de desapego. De repente, atitudes e bens materiais perdem o brilho. De antes, aquela promoção que você tanto cobiçava, o cargo de destaque, certos relacionamentos tóxicos começam a parecer menos atraentes. É o efeito da poda divina, arrancando de você a dependência de seguranças passageiras para que, no lugar, nasça uma confiança inabalável no amor de Deus. 3. Inquietude interna. Positiva. Em vez de angústia paralisante, surge uma leve insatisfação que o impulsiona a buscar mudança. Um curso novo, um ministério de ajuda, uma reconciliação necessária. Essa inquietação não é fruto de ansiedade descontrolada, mas o suspiro da alma desejando alinhar-se ao propósito divino que está se revelando. 4. Paz em meio à tempestade. Apesar das circunstâncias adversas, crise financeira, conflito familiar, solidão espiritual, você experimenta momentos de serenidade profunda. Essa paz não vem de ignorar os problemas, mas de confiar que Deus está à frente deles, sustentando-o invisivelmente como um porto seguro no meio do mar revolto. 5. Redescoberta de talentos e chamas. Antigos projetos, dons e paixões que estavam esquecidos no fundo do seu coração voltam à tona. Talvez um chamado artístico, a vontade de escrever, de consolar outras pessoas com sua história. Isso indica que Deus está preparando um novo capítulo, despertando dons necessários para a próxima fase. 6. Testemunho de terceiros. Alguém próximo comenta: vejo você mais sereno. Você parece outra pessoa. Sua fé tem inspirado quem está ao seu redor. Quando terceiros notam mudanças positivas no seu comportamento, é sinal de que o trabalho divino em você já se tornou visível no reflexo do seu dia a dia. Reconhecer esses sinais
fortalece a fé e traz ânimo para continuar confiando no silêncio de Deus. Cada um deles é um lembrete de que, mesmo sem grandes manifestações, o Pai amoroso está tecendo uma obra maestra no seu caráter e na sua história. Continue atento, pois a qualquer momento essas sementes começarão a brotar visivelmente, revelando a fidelidade daquele que nunca nos deixa desamparados. 1. Orar com intenção e silêncio. Em vez de repetir mecanicamente frases feitas, experimente a oração contemplativa. Escolha um versículo curto, como Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração. E repita-o silenciosamente, deixando cada palavra ecoar no coração. Intercale pequenos momentos de fala com pausas de escuta. Fale confiante, depois aquiete-se para sentir a resposta suave do Espírito Santo. 2. Calar para ouvir o reserve. 5 a 10 minutos diários em um ambiente livre de distrações. Desligue celular, feche os olhos e apenas respire. Pergunte ao Senhor: o que o Senhor quer me dizer hoje? E permaneça em silêncio, atento a impressões, sentimentos ou imagens que surgirem. 3. Meditar nas Escrituras. Escolha textos que falem de espera e provisão, como Eclesiastes 3:1-8. Tudo tem o seu tempo determinado. Leia devagar, destaque palavras-chave e escreva em um caderno como aquele texto se relaciona com sua situação. Transforme cada reflexão em uma linha de oração. Senhor, ajuda-me a confiar no teu tempo para 4. Servir ao próximo. Desloque o foco da própria angústia praticando atos de amor. Visite alguém que está só, ofereça ajuda em sua igreja ou doe seu tempo a uma causa social. O serviço prático abre o coração para a compaixão de Deus e gera sentimentos de propósito, mesmo quando a sua situação não muda imediatamente. 5. Cultivar a gratidão. Faça um diário de gratidão. Toda noite, liste 3 bênçãos do dia, por menores que pareçam. Um sorriso recebido, uma bênção financeira inesperada, um momento de paz. A gratidão desloca a mente da carência para a provisão de Deus, fortalecendo a confiança de que Ele já está agindo. 6. Manter comunhão na fé. Participe de grupos de oração ou pequenos grupos bíblicos onde você possa compartilhar seu silêncio e ouvir testemunhos de superação. O encorajamento mútuo lembra que não estamos sozinhos e que Deus age em cada história de espera. 7. Praticar exercícios espirituais. Experimente o jejum de silêncio, um período curto de jejum de mídia ou de uma refeição, para intensificar seu foco em Deus. Durante o jejum, dedique tempo extra à leitura de Provérbios 16:9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, reconhecendo que planos humanos são ajustados pela sabedoria divina. 8. Confiança ativa. Estabeleça pequenos atos de fé diários, um passo de obediência a uma impressão interior, uma palavra amiga a alguém, iniciar um projeto que Deus tem colocado no coração. Cada ato de confiança, mesmo que simples, é uma declaração prática de que você acredita no Deus que age em silêncio. Ao aplicar essas práticas, você não apenas preenche o tempo de espera com ações espirituais saudáveis, mas também constrói uma espiritualidade resiliente e capaz de ver o mover divino mesmo nas horas mais quietas. Lembre-se, a espera não é ausência de Deus, mas tempo de preparo para que, quando o milagre chegar, você esteja pronto para reconhecê-lo e vivê-lo plenamente. Chegamos ao ponto culminante desta jornada espiritual. Compreender que o silêncio de Deus, longe de ser um vácuo, é o espaço sagrado onde Ele prepara algo maior em nossas vidas. Cada temporada de espera, cada momento de incerteza que parece nos afastar de respostas, na verdade nos aproxima do coração do Pai, que opera em silêncio quando nossa alma está mais vulnerável e disposta a ouvir. Imagine um escultor diante de um bloco bruto de mármore. Para extrair a obra-prima, ele não faz só um golpe certeiro e a forma aparece completa.
Usa uma série de marteladas cuidadosas, arranca lascas aqui e acolá, trabalha com delicadeza e precisão até revelar a imagem escondida. Assim é o agir de Deus no silêncio. Ele pacientemente remove o que nos impede de refletir sua imagem, polindo, ajustando e harmonizando cada detalhe do nosso caráter. O sofrimento ou a pausa que você vive hoje não é sinal de abandono, mas de elaboração cuidadosa. Deus está esculpindo fé, paciência e esperança em seu interior, preparando-o para uma nova estação, onde frutos de alegria e propósito florescerão. O versículo "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus" deixa claro que a calma não é apenas o oposto da ansiedade, é a porta que nos leva à experiência de sua presença, onde descobrimos que Ele é mais do que nossas expectativas poderiam imaginar. Portanto, permita-se descansar nesta verdade. Seu valor não depende de resultados visíveis, mas da adoção de filho amado que você já é. Seu propósito não está em se manter ativo 24 horas, mas em confiar que o dono do tempo define cada fase. Sua paz não se encontra em circunstâncias perfeitas, mas na certeza de um Deus soberano que cuida de cada detalhe. Ao soltar o aperto da ansiedade e abraçar a quietude, você abre as portas para uma fé fortalecida e uma intimidade com Deus que transcende explicações. Lembre-se, as maiores revelações divinas acontecem na calmaria, quando os ruídos externos se apagam e o coração se dedica à escuta serena. Prepare-se, pois aquilo que hoje parece demora, um dia será testemunho de vitória. A confiança que germina na espera produzirá frutos de redenção, testemunhos poderosos e uma vida transformada pela ação silenciosa do nosso Deus. Vamos, juntos, cultivar esse silenciar divino como caminho de crescimento. E no próximo bloco, convido você a interagir. Compartilhe sua experiência, inspire outros e fortaleça nossa comunidade de fé. Chegamos ao fim deste vídeo, mas a verdadeira jornada continua no seu coração e na nossa comunidade. Agora, convido você a refletir e a compartilhar. 1. Compartilhe sua experiência ou nos comentários, escreva: qual área da sua vida tem passado pelo silêncio de Deus? Ou conte brevemente o que você tem sentido e quais sinais discretos do agir divino você já percebeu. Assim, seu testemunho pode encorajar alguém que talvez ainda não veja esperança em meio ao silêncio. 2. Inspire outras pessoas. Se este conteúdo tocou seu coração, clique em compartilhar e envie este vídeo para alguém que está vivendo um período de espera, um amigo que busca emprego, um familiar enfrentando um diagnóstico, ou alguém da sua igreja que precisa de conforto. Cada história de superação no silêncio pode gerar corrente de fé e transformação. 3. Curta para fortalecer nossa mensagem. O seu like ajuda o algoritmo a alcançar mais corações necessitados. Quando você curte, você colabora para que mais pessoas descubram a paz de aquietar-se e saber na presença de Deus. 4. Inscreva-se e ative as notificações. O caso ainda não seja inscrito, clique no botão inscrever-se e no sininho para receber nossas mensagens semanais. Toda semana trazemos temas bíblicos aprofundados, reflexões práticas e orações guiadas para fortalecer sua fé e caminhar ao lado de quem caminha em esperança. 5. Participe do nosso grupo de oração. Acesse o link na descrição para entrar no nosso grupo fechado de WhatsApp, Telegram, onde promovemos orações em conjunto, partilhamos devocionais diárias e intercedemos uns pelos outros, em tempo real. Lá você pode enviar pedidos específicos de oração e apoiar irmãos em suas batalhas. 6. Desafio da semana. Durante os próximos 7 dias, pratique a oração silenciosa conforme ensinamos no bloco 8. Reserve 5 minutos diários para meditar em Salmos 46:10. Intercalando palavras de súplica com momentos de escuta. Volte aqui na próxima semana e conte nos comentários o que mudou no seu interior. 7. Recursos adicionais. Na descrição, você encontrará links para baixar um e-book gratuito com devocionais sobre o tema do silêncio divino.
e um podcast onde aprofundamos cada metáfora que abordamos neste roteiro. Aproveite para enriquecer sua leitura e escuta com materiais que reforçam sua caminhada espiritual. Ao interagir, você não apenas fortalece a sua própria fé, mas também ajuda a edificar toda a comunidade de crentes que busca crescer em intimidade com Deus. Cada comentário, cada compartilhamento e cada testemunho é uma peça valiosa no quebra-cabeça da fé coletiva. Obrigado por caminhar conosco até aqui. Que o Deus que fala no silêncio continue transformando sua história de forma misteriosa e poderosa. Nos vemos no próximo vídeo, onde seguiremos explorando juntos mais profundezas da sabedoria divina. Até lá, mantenha o coração aquietado e a mente atenta ao sussurro do Espírito Santo.